Meus bem, tudo bem com vocês? Eis-me aqui depois de um ano sem gravar, não tenho nem vergonha, mas eu voltei e vou gravar um vídeo com vocês, contando um pouco da minha história e maquiando junto, tá? Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Bom, meu nome, pra quem não sabe, se não sabe também aparece ali, né? Meu nome é Tatiane, tenho 23 anos, moro em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Se eu estiver olhando pra lá é porque eu tô olhando no espelho, senão eu não consigo fazer as duas coisas. Tenho 3 irmãos, um garoto e 2 meninas, e uma sobrinha também. Bom, eu cresci num lugar que era uma antiga fazendinha, e como era bom ser criança naquela época. Coisa maravilhosa, muito bom. Vivia cercado com os primos, voltava para casa toda suja, de barro, de água, descalço, com o pé preto. Uma maravilha só. A gente adorava brincar de pique-esconde no escuro, que não bastava ser pique-esconde, tinha que ser no escuro. Gostava de andar de carroça, mas a carroça não tinha bicho nenhum puxando, não. Era um primo meu que puxava e carregava todos os primos juntos. Cipó. A gente adorava pendurar no cipó. Hoje em dia, se eu vejo o cipó, não vou nele não, porque não tem como. Hoje em dia parece que eu vou cair e vou morrer da altura. Como eu falei, a gente morava num terreno na casa principal. A gente morava na casa principal, na maior casa. Imagine uma fazenda. Tem uma casa principal, tipo, enorme, grande, gigante, maravilhosa. Então, era lá que a gente morava. Moravam eu, meus 3 irmãos, minha mãe e meu pai. Morávamos lá. Nós moramos lá até os meus 14 anos. Eu já vou falar o porquê que saímos de lá. Quando a gente era pequeno, criança não se preocupa com nada, né? Então, a gente gostava até de trabalhar nessa época. Plantava, colhia. Era tanta alface, tanta couve, tanto milho que a gente colhia, que um certo tempo eu fiquei enjoada de comer isso tudo. Mas era muito bom. Muito bom. Cuidava de porco, dava comida pro porco, dava banho no porco, porque a gente dava banho no porco. Nosso porco até que era limpinho. Balançava em pé de laranja. A gente colocava uma corda assim e balançava. No entanto, eu tenho até uma cicatriz aqui, porque arrebentou comigo o balanço. Mas sei que a gente curtiu bastante a nossa infância. Por isso que hoje em dia, com a minha sobrinha, a gente deixa ela andar descalço, deixa se sujar, deixa tudo, porque não fez mal pra gente e não vai fazer mal pra ela também não. Aí, como eu falei com vocês, a gente ficou lá até os meus 14 anos. Porque aqui em Petrópolis, como todo mundo sabe, aqui só chove.
São raros os dias bons. E aí onde a gente morava tinha um muro de pedra muito grande. Muito grande. E lá na parte de cima, assim, bem no topo desse muro, tinha umas casas em cima, sabe? Bem no alto mesmo, já era outro bairro já. E aí tinha essas casas onde o dono de lá, o dono lá da casa, né? O rapaz que morava lá, ele antigamente também tinha porco, tinha galinha, tinha um monte de coisa. Só que com o tempo foi chovendo, infiltrando água lá na terra de lá e tal. Aí sempre caiu barreiro do lado da casa, tipo, perto da casa. Sempre caiu. Mas aí, em 2010, 3 dias depois do Natal, dia 28, no dia 27, na verdade, eu fui dormir, mas eu não consigo dormir com a luz acesa. Não consigo. Só que nesse dia, eu não quis apagar a luz. Minha mãe e minha irmã até acharam estranho, porque, tipo, eu odiava mesmo ficar com a luz acesa. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Só que nesse dia eu não quis que apagasse as luzes, a luz do quarto, não quis, queria que deixasse acesa. E peguei no sono, tipo, rapidinho, até que peguei no sono rápido. Aí, depois disso eu não sei o que aconteceu lá em casa, porque eu tava dormindo, né? Mas sei que tava uma chuvinha chata, bem chata. Acho que minha irmã e minha mãe estavam na sala vendo televisão. Meu irmão tinha ido pra casa de um colega. Ele tinha ido pra casa dele e não dormiu. E 3 e pouca, 4 e pouca. Foi que horas? 4 e pouca? Umas 4 e pouca da manhã. Eu dormindo, tipo, muito mesmo. Não ouvi nada. Só escutei a minha mãe abrindo a porta, tipo, empurrando a porta e chamando a minha irmã, que tava nos pés da minha cama. Porque ela tinha a cama dela que ficava em frente à janela e tinha a minha, que ficava numa parede depois da dela. E aí eu só escutei a minha mãe chamando. E aí, tipo assim, eu acordei assustada, que eu olhei pra frente, uma claridade danada. Não tava entendendo nada. Falei, gente, o que tá acontecendo? Pensando, né, o que tava acontecendo? E aí, quando minha mãe me chamou, tipo assim, eu meio que dormindo, meio acordada. Aí ela me chamou, que eu olhei pra frente, uma claridade, mas tava uma claridade muito grande no quarto. Que eu saí da cama, que eu pisei no chão, eu senti, tipo assim, terra e molhando o meu pé. Que aí eu fui entender que tinha caído barreira e eu não tinha ouvido nada. Nada, não ouvi nada. Se alguém me perguntar como é que foi, não sei, só sei isso. Eu só sei, na verdade, quando as pessoas contam, né? E aí eu não ouvi nada. Minha mãe foi buscar a gente porque meu pai era deficiente físico, ele não tinha a perna direita, se eu não me engano. E aí ele não podia ir buscar a gente. E aí minha mãe foi lá, pegou a gente, e meu pai desesperado no quarto, porque ele tinha um apego muito grande para aquela casa.
E aí ele chorando, ele tipo, sabe, bem triste mesmo, bem triste mesmo. E aí, nesse meio tempo, os vizinhos, que assim, onde a gente morava, não dava pra. Não tinha casa do lado, mas tinha casa assim, perto, né? Aí os vizinhos escutaram o barulho, que eu não escutei. Escutaram o barulho da barreira caindo. E aí desceram pra tirar a gente de lá. Só que a gente não sabia como que tava a gravidade da situação. Sei que o meu quarto da minha irmã, tipo, tava uma parede toda caiu. Quando a gente foi pro quarto da minha mãe, a gente viu que na sala, tipo, tava uma claridade muito grande na sala. Tinha uma parede enorme, que era só janela naquela parede. E a gente foi ver e levou. A barreira levou a janela, pegou parte da cozinha, canil, acho que só. Chegou, tipo, na porta do quarto do meu irmão só, não chegou a destruir a porta, não chegou a destruir o quarto do meu irmão. Mas aí os vizinhos foram lá, tiraram a gente, sabe? Meu pai já muito triste, ele já tava um pouco doente nessa época. Minha mãe sempre se mantendo forte, né? Pra não entrar em desespero também. E eles foram lá, tiraram a gente. A gente saiu de lá e foi pra. Subimos o terreno, viemos pra casa da minha tia. Viemos pra casa da minha tia e a gente viu que tinha perdido tudo. Tudo. A gente perdeu tudo, não dava pra salvar quase nada. Pelo menos naquele momento não dava pra tirar. E aí muita gente pergunta como que a minha irmã foi parar na minha cama. Como ela foi parar lá na minha cama. E aí foi Deus mesmo. Porque ela acordou de madrugada com mania de ficar passando creme no corpo por conta de mosquito. Aí ela foi lá, pegou, foi passar o creme, só que aí, tipo assim, ela ficou na minha cama. Ela foi pra minha cama, ficou, tipo, lá nos pés da minha cama. E aí foi Deus, com certeza, né, que colocou ela ali, porque a cama dela, o estrado da cama dela ficou todo torcido mesmo. Ela não estaria viva se ela não tivesse ido lá pra minha cama mesmo, ficar lá. E com isso, a gente veio pra casa da minha tia, ficamos na casa dela, até tentar digerir o que estava acontecendo. E aí, depois de um tempo, a gente voltou lá pra ver como é que tava. Se dava pra pegar algumas coisas, se tinha como, né? Pegar algumas coisas. E aí pegamos o que dava pra pegar. Mas muita coisa não deu. Muita coisa ficou pra lá mesmo. E que mesmo depois de anos mexendo, um rapaz ficava lá. Ele mexendo lá, não achou muita coisa. Mas enfim. Depois disso, isso dia 28 de dezembro. Depois disso, a minha tia, como ela já estava fazendo uma outra casa para ela
deu a casa dela pra gente, que é onde a gente mora hoje em dia. Ela deu a casa dela pra gente e meu pai ficava muito triste em casa, porque foi onde a nossa avó, a mãe dele, né, deixou pra gente. E aí ele ficou muito triste mesmo, porque não tinha como voltar atrás. Lá, ele mesmo com a deficiência dele, ele plantava, ele colhia, ele mesmo capinava lá tudo, sentado no chão, ele fazia tudo. Isso foi ensinamento pra gente, sempre foi. Ele sempre foi motivo de alegria pra gente, porque mesmo com a dificuldade, ele fazia tudo. Nunca deixou faltar nada pra gente, nunca deixou. E aí ele viu que em meio a tudo isso ele não podia fazer nada. Ele estava se sentindo incapaz. Ele era uma pessoa que odiava depender de outras pessoas. Mas sabemos que isso não é questão de depender, mas é questão de família, de cuidado e tal. E aí ele já estava doente, meu pai. Ele foi ficando mais doente, mais doente, mais doente. Final de ano, né? Como sempre fazíamos, fomos lá para casa de uma tia minha. E aí tava calor, tava muito calor. E ele sentindo muito frio, tossindo pra caramba, tossindo muito mesmo, e ele sentindo frio. E minha mãe falou que ele tava com febre, né? Mas aí não queria remédio, não queria ir no hospital, cabeça dura. Nunca gostou de ir no hospital, desde quando teve a questão de amputar a perna. Nunca gostou de ir no hospital. Nunca gostou de se consultar, nunca gostou de nada disso. Era cabeça dura, né? E aí, ele sentindo muito frio, tipo, passando mal, mas ficou. Todo mundo querendo que ele fosse no hospital, ele não queria nada, falava que estava bem, que ia melhorar, e ficou assim. Passou janeiro, eu entrei pro ensino médio, ele queria muito isso, ele ficava, tipo, super, muito feliz em relação ao estudo. E aí eu entrei pro ensino médio, ele viu isso, né? Mas quando foi em fevereiro, ele, ele não. Ele foi para uma consulta, mas não. O médico mandou ele ir pro hospital porque ele estava muito mal. E aí um primo meu levou ele pro hospital. Do hospital ele ficou lá mesmo. Peraí que eu vou botar meu cílio. Voltei. Não sei que parte que eu parei. Mas, já lembrei. Na verdade, ele teve uma parada cardíaca. Aí conseguiram reanimar ele. Só que aí passou um tempo, ele teve outra. E aí foi onde ele veio a óbito. Ele teve. Com a tosse, a tosse é porque ele tava com água no pulmão. Se ele tivesse ido ao médico quando a gente falou, provavelmente ele estaria aqui. Mas é tudo como Deus quer. Deus permitiu, então foi o que aconteceu. E aí ele teve uma parada cardíaca, duas paradas cardíacas, né? Ele tava com água no pulmão e coração grande.
Então ele tava com isso tudo e a gente só ficou sabendo quando ele faleceu, quando a gente pegou o laudo. E aí, isso que... Nisso, ele ficou eu com 14 anos, minha irmã com 12, meu irmão com 10 e minha irmã mais velha não lembro. Não lembro. 15, 16, não lembro quantos anos ela tinha, mas ela é mais velha que eu alguns anos. Mas enfim, ela já não morava mais com a gente nessa época. E nisso a minha mãe teve que virar pai e mãe. E aí eu não trabalhava, tinha acabado de entrar no ensino médio, não trabalhava e ficava pensando, como é que vai ser? Graças a Deus a nossa família nunca deixou faltar nada, minha mãe nunca deixou faltar nada. A minha irmã mais velha, graças a Deus, estava sempre junto com a gente. Nunca deixou também faltar nada, nada. A gente tinha de tudo. Mesmo com minha mãe trabalhando e não recebendo tanto, a gente tinha de tudo mesmo. E por isso que muitas pessoas ficam, Tati, nossa, parece que você é muito mais velha. Por quê? Realmente foi a vida que ensinou a minha família a crescer. Porque meu irmão, com a idade que tinha, ele cresceu praticamente sem o pai, né? Até 10 anos era uma criança. Hoje em dia já se passaram 9 anos. 9 anos? 9 anos disso tudo. Graças a Deus estamos aí firmes e fortes. Com tudo, saudáveis, cheios de gás. E é isso. Na verdade, tem 9 anos que... vai fazer 9 anos que meu pai morreu, mês que vem. E tem 9 anos que a barreira caiu. Mas foi uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E a gente não sabia. Quando tá na situação, a gente fica assim, caraca, o que a gente vai fazer agora? A gente não tinha muito o que fazer, até porque éramos crianças, mas ficou um tempo, né, minha família sofrendo bastante por conta disso, mas graças a Deus a gente conseguiu achar forças e minha mãe nunca fraquejou, nunca. Em tudo ela ajuda a gente até hoje, faz de tudo e a gente só agradece. Por isso que muitas pessoas que vêm conversar comigo, vêm me pedir opiniões e contam alguma coisa, eu uso sempre como inspiração a minha história, uma parte dela, né? Que essa é uma parte só da minha história, uma parte dela. Agradeço a Deus por ter passado, porque mesmo em meio a coisas ruins, a perdas, temos que agradecer a Deus porque Ele nunca abandona a gente e certeza que não vai abandonar. E é isso. Digo para vocês aproveitarem ao máximo a vida, ao máximo cada momento, ao máximo as pessoas que estão ao lado de vocês. Deem valor a sorrisos, deem valor a abraços, a pessoas que aparecem na vida de vocês e até as pessoas que saem também da vida de vocês. Sejam gratos por tudo o que acontece. Agradeçam mesmo.
queiram estar bem, porque se a gente não quiser estar bem, não ficaremos bem. Então, com essa breve história, porque eu resumi bastante, eu venho dizer para vocês para aproveitarem de verdade tudo, a todas as pessoas, aproveitarem quem está perto, principalmente a família. E com isso, com tudo, com essa maquiagem básica, eu volto à ativa. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham aproveitado o momento para refletir. E é isso. Curtam, compartilham, mande para os amiguinhos. E breve tem mais vídeos no canal.